Hoje, o programa Bate-Papo com Pedro Bottalo apresenta uma entrevista especial com o diretor comercial da Udesp, Maurício Diegues, em que ele fala sobre as dificuldades que os despachantes documentalistas têm enfrentado junto ao Detran São Paulo, serviços que oferecem para os cidadãos, campanhas educativas e sociais, a reinvenção da profissão diante das novas tecnologias, o papel da Udesp no setor, os planos e projetos para 2023. Fiquem ligados, o programa está começando. Olá, tudo bem, gente? Boa noite, bem-vindo a mais um bate-papo com Pedro Bottalo. E antes da gente começar, eu sempre mando um abraço para as pessoas que têm participado, têm interagido com a gente através do Face, do Instagram. Cleo Zampol, José Bueno, Elza Santos, Wellington Zezão, Leonel Laço Ortega. Gente, eu gostaria de agradecer todo mundo, é claro, essa aqui é só uma pincelada, né, das pessoas que eu gostaria de agradecer, mas a lista é um pouco maior do que essa. E eu gostaria muito que vocês participassem através do Instagram, do Facebook, Bate-Papo com Pedro Bottalo, para poder interagir, dar sugestões, fazer com que esse programa fique mais atrativo, mais comunicativo com vocês, que na verdade o intuito é esse. Nós também temos uma página no YouTube com os programas, que é uma disposição que a gente coloca para vocês terem acesso. Também lembrando que nossos programas passam todas as quintas-feiras, às 19 horas, nas plataformas do Viva ABC, e elas ficam disponíveis depois lá na própria plataforma, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Maio Amarelo e falar aqui com o Maurício Diegues, que ele é diretor comercial da Udesp. Tudo bom, Maurício? Obrigado. Tudo bem, Pedro? Obrigado por você ter convidado a gente. Que é isso. A Udesp agradece muito, toda a participação para nós é muito bem-vinda, até porque nós somos uma associação nova e a gente gosta muito de divulgar o trabalho que a gente está fazendo. Então nós vamos falar um pouquinho da associação e vamos falar também da importância desse Maio Amarelo que vocês têm participado e educado todo mundo que vocês têm condições de acessar, né? Claro. Maurício, fala um pouquinho da Udesp para a gente. Tá. A Udesp é a União dos Despachantes Documentalistas do Estado de São Paulo. É uma associação que a gente criou há pouco tempo, ela foi criada em 2020, na época da pandemia, mas ela foi criada ali com o objetivo de ser meio que uma startup, uma plataforma para que as pessoas que não conseguiam ir até o Detran, estavam ali com aquele negócio de contingenciamento, pudesse estar cuidando da sua documentação, da sua habilitação, e isso através de um despachante, porque lá a gente tem a busca do CEP, e pelo CEP ele vai achar o despachante mais próximo. Mas aí depois a Udesp ela foi avançando e evoluindo para que a gente tivesse um viés um pouco mais político, para que a gente pudesse estar olhando pela categoria profissional dos despachantes. Então hoje a gente está desenvolvendo um trabalho muito forte junto ao governo do estado, junto ao Detran, junto aos políticos, deputados, para que a gente possa... O despachante documentalista, ele foi reconhecido, é uma profissão reconhecida, a lei é 14.282, então a gente está fazendo com que essa lei ela possa ser respeitada e o profissional despachante também possa ser respeitado. Vocês tiveram uma dificuldade, nós, consumidores, cidadãos, tivemos dificuldade na época da pandemia, com acesso a Detran, uma série de problemas por causa dessa situação. Vocês tiveram que se adaptar com essa situação da pandemia e também tiveram que se reinventar por causa dessa tecnologia, né? Sim. Antigamente eu sou do tempo da documentação de carro, aquela verdinha, né? Saudade. Eita, você tirava da carteira, tinha que colocar escondido, né? Hoje a coisa é muito mais ágil de certa forma, mas também tem os seus problemas. Como que vocês, despachantes, tiveram que se adequar com a pandemia e também se reinventar com essa situação de tecnologia, a pessoa faz sozinho, faz em casa, no app? Olha, Pedro, como você falou, né, os costumes tiveram que ser mudados, readaptados, inovados, e o despachante, como ele é muito dinâmico,
O despachante, eu não sei se você sabe, ele é uma categoria milenar. Sim. Melhor, centenária, desculpe. Ela é uma categoria centenária. Há mais de 100 anos que ela existe. Foi feito um estudo sobre a profissão do despachante, um estudo acadêmico, inclusive, pela Universidade de São Carlos, falando todos os trâmites, como é que funciona. Então, a gente vem passando por mutações, por transformações durante toda essa época. Agora, na parte digital, é natural que a gente ia se encaixar, a gente ia fazer e a gente ia melhorar a situação digital. Porque o digital ele é prático, ele é ágil, ele faz com que a coisa, né, seja muito mais prática, mas ele tem os problemas também, né? Porque assim, o profissional despachante é uma pessoa gabaritada, que ela está ali especializada no que faz há 10, 20, 30, 40, 50 anos, tem despachante com 50 anos de profissão. Então ele adquiriu ali uma bagagem, uma expertise, que muitas vezes o aplicativo não tem condição de te responder. A gente até tem uma campanha da UDESP, que a gente fala, o aplicativo não te entende. Porque às vezes você fala, poxa, mas está faltando isso, e agora? Ele não sabe te dizer o que está faltando. Você vai no despachante, a gente faz uma consultoria grátis, porque a pessoa chega, eu estou comprando esse carro, você pode ver para mim multa, restrição, o que que tem, como é que eu faço para regularizar essa documentação? Claro, a gente presta essa assessoria, dá um atendimento de especialidade para o cliente, para que ele possa estar voltando e fazer a documentação com a gente. O Detran, ele informou que o despachante é responsável por 70% do fluxo de documentos que são geridos pelo Detran. Então, o que acontece? A gente tem uma importância fundamental nessa produtividade de documentos, de órgão burocrático. A gente sabe de muita coisa que, às vezes, o pessoal de balcão não tem o conhecimento. Por quê? Porque a gente adquiriu com anos de experiência. Eu particularmente, eu sou um pouco mais velho do que talvez o pessoal tenha assistido aí. Eu utilizo o despachante até hoje. Eu acho que tem certas coisas que a profissão não tem startup, app, que faça com que uma pessoa, um despachante, vai conseguir falar com uma pessoa do Detran, do Cedetran. Isso daí é uma situação que ajuda bastante. E muitas vezes você falou, o app é uma máquina, né? Você, qualquer problema básico, ele pode até te dar uma resposta. Se for uma coisa muito singular, ele não vai ter como, Claro. Porque é a limitação dele, né? Exatamente. E vocês começaram a associação agora, 2 anos atrás, 2 anos e pouco. Vocês estão com quantos associados hoje? Né? Pedro, a gente, graças a Deus, os nossos associados, o profissional despachante, ele está reconhecendo o trabalho que a UDESP vem fazendo, a seriedade com que a gente se dedica, porque todos nós da diretoria, queria mandar um abraço, agradecer também ao nosso presidente, o Henrique Diogo, que ele não pôde estar presente, mas ele é uma pessoa que acompanha muito de perto tudo que a categoria está fazendo, o respaldo da nossa diretoria também da UDESP, todos muito participativos. Então, tudo isso que a gente vem fazendo é um trabalho onde a gente quer atingir a maior quantidade de despachantes. Hoje somos mais de 5.000 escritórios pelo estado de São Paulo. Então é muito grande a nossa categoria, a gente tem muita gente trabalhando, a gente gera muito emprego, a gente gera renda, somos micro e pequenos empresários e o governo do estado de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, ele quer ajudar essas empresas. Então, com certeza, nós estamos tentando chegar lá no Tarcísio para ele poder dar uma força também para alavancar ainda mais o nosso trabalho. Não, eu acho que é fundamental a associação que possa chegar no governo estadual e até talvez algumas situações fazer uma campanha municipal numa região que tenha um pouco mais de problema ou não. Eu acho importante, independente de partido, se é X, Y, que na verdade o intuito de vocês é ajudar o cidadão, né? Exatamente. Então, isso eu acho muito válido. Exatamente. Estamos falando assim de importância, de como que a associação pode ajudar. Na parte prática que nós temos também a cidadania, que quando a pessoa anda com os documentos atrasados, IPVA atrasado, isso além de acarretar alguns problemas para o próprio proprietário, também muitas vezes lesa a receita com relação a impostos, né? E também o perigo, né? Manutenção do carro. Como que vocês da associação trabalham nessa situação?
Olha, Pedro, pergunta muito importante e interessante de uma utilidade incrível, porque a gente tem muito proprietário de veículo que acaba deixando ali atrasar o seu IPVA, o seu licenciamento, ou às vezes então ele acaba não cuidando direito ali do estado geral do carro. E nós estamos sofrendo muitas blitz aí pela cidade, né? Então tem muita gente que está deixando o seu carro ser recolhido para o pátio, ser apreendido, gerar multa, gerar um transtorno danado, porque um carro que é apreendido normalmente gasta-se em torno de R$1.000 para você conseguir liberar aquele carro. Se não tiver um problema que você tem que arrumar. Sim, Isso aí é só questão de imposto, de estadia. Isso, nós estamos indo no básico do problema, entendeu? Você está no basicão. Isso, né? é bem por aí. Então, assim, é importante que às vezes a pessoa, assim, o nosso telespectador ali que está ouvindo, tal, é muito importante, o nosso internauta, né, que de repente está com algum problema, procura o escritório do despachante, ele vai poder te ajudar, porque a gente tem plataformas onde a gente tem financiamento dos débitos, entendeu? E vai até 21 vezes, 4 cartões de crédito. Cada escritório tem sua forma de trabalhar, tem o seu parceiro financeiro ali que vai dar as melhores condições. Então procura um escritório despachante. Se você quiser, procura no portal da UDESP, www.udesp.com.br. Lá a gente tem aquela pesquisa por CEP, ele vai achar aquele despachante credenciado mais próximo, isso. Depois no final você vai deixar para nós de novo o e-mail, o endereço, o WhatsApp. Claro. Isso aí você vai falar porque é importante. Legal. Então é isso daí que eu queria falar, quer dizer, é que nem manutenção de carro, né? Você vai fazendo, tem que fazer isso, depois eu faço, depois eu fazer isso. Quando você para no mecânico, você para no funileiro, você gasta um dinheiro muito maior. Sim. Né? E a manutenção do carro, é óbvio que isso aí é questão de segurança. Com impostos, com documentação, é a mesma coisa. Né? Se você vai deixando, vai acumulando, isso aí tem multa, tem juros, e cabe a apreensão. E vocês têm... como ajudar com dispositivos financeiros que podem fazer com que a pessoa se regularize. Exatamente, né? É isso aí. Me fala uma coisa, quais são as reclamações mais atuais de donos de veículos? Porque eu estou falando, é verdade, eu sou do tempo que pegava o documento verdinho, aí tinha aquele documento que você tinha que guardar, que era a transferência, que você nunca sabe onde estava quando você ia vender, aí você tinha aquele lá que ficava verdinho que você punha no carro. Hoje não, hoje você tem que baixar, você tem que imprimir, que também é uma dificuldade, porque as pessoas acham que todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem facilidade a entrar na internet, e não é uma coisa tão tranquila. Não, você tem mesmo que tenha acesso, a pessoa não sabe fazer. Vai ter que pegar um vizinho, um amigo, um adolescente que fala, espera aí que eu vou te ajudar. Não é tão fácil. Não, né? Não é. Você tem toda a razão nas suas colocações aí. Porque às vezes a propaganda vem que, olha, faz você sozinho, é muito fácil e tal. É relativo isso daí, né? A gente não vai dizer... Mas assim, as pessoas hoje em dia, muitos não têm acesso, muitos não têm e-mail. E sem o e-mail você não consegue fazer o seu login, a sua senha, você não consegue acessar o sistema virtual do Detran. Então, muitas vezes, por isso que o escritório do despachante ele é importante para que a pessoa possa estar ali sendo esclarecida, tendo com clareza tudo que ela tem que pagar, tendo com facilidade aquilo que ela pode estar financiando, ou então, às vezes, a pessoa, poxa, eu precisava fazer isso daqui, e como é que está a minha documentação? Às vezes não está vencido. E aí a gente fala, olha, você ainda tem mais um mês, mas pô, que legal, porque eu vou receber uma grana ali de umas férias, de um valor a mais, né? E você aproveita, ou você dá de entrada, ou você paga o seu documento, e aí você consegue sair dali com ele totalmente regularizado, documentado. A parte que você estava falando também de impressão e tal, a gente já faz tudo isso para você. Então, quando você chega ali, a gente vai te dar o documento impresso, a gente vai fazer tudo de forma mais tranquila, mais fácil, para que você saia dali totalmente legalizado. Deixa eu te fazer uma pergunta minha até. Porque, por exemplo, você faz a documentação, hoje eu estou integrado, você vai lá, você imprime a documentação se você quiser. Se eu estou numa blitz e eu estou com a documentação correta, mas eu não tenho ela no papel, a polícia consegue ver se eu estou correto ou não, eu tenho que provar que estou. Aí que está. Olha a tecnologia que teoricamente era para funcionar. Pois é. Se ela consegue ver, sim, ela consegue ver. Afinal de contas, a Prodesp, né, que é o processamento de dados do Estado de São Paulo, gerencia toda essa parte do governo, né, dos órgãos
dos órgãos oficiais nossos, né? Então ela consegue ver. Mas normalmente ela quer que você esteja portando esse documento. Então, se você baixar ele na sua carteira digital de trânsito, então você vai estar com ele ali no seu celular, você vai estar com ele digitalmente. Só que a gente sempre, né, vamos dizer assim, por uma questão de precaução, além da pessoa baixar no CDT, a gente imprime o documento e pede para ela guardar. Porque pode acabar a sua bateria, pode ser um celular extraviado e você fica sem documento. Não, você tem um documento que o despachante imprimiu ali para você, colocou na carteirinha, que é o que você já está acostumado, né? Aquele trabalho bem tradicional. E hoje parece até estranho, né? Porque às vezes você chega para fazer uma transferência e aí a gente entrega para você só o licenciamento. Aí você fala, tá, cadê meu documento de propriedade, né? Você sai, parece que você fala, não sou mais dono de nada. Tá faltando alguma coisa, não tá de você colocar, vale um documento em verdinho, leva para casa, pega uma coca depois com mais 3. Porque a gente que é mais antiguinho, hoje o pessoal mais novo nem tem essa saudade retrô, alguma coisa desse tipo. Mas isso daí é uma... Você falou isso aí de documento, eu tenho os documentos impressos e nos carros aqui da empresa, tudo, mas é que eu sou tradicional, né? Eu sou tradicional e eu sou preocupado. Sim, como advogado também, sempre pode dar um problema. Que mesmo que você está, que nem você falou, seu celular não está funcionando, o policial tem como ver lá no sistema dele. E se ele tiver sem o sistema? Também. E se ele não estiver funcionando? O que você vai ficar parado até ele conseguir saber se está certo ou não? Pois é. Então, é como a gente chama, vai um plano B, né? Então é importante que você tenha ele impresso, é importante que você traga ele no digital, mas aquele impresso vai sempre te dar garantia onde você estiver. Está aqui meu documento e pronto. E quais são as reclamações mais que os donos hoje têm, donos de veículos, assim, com relação, que chegam para a associação? Na verdade, assim, o pessoal reclama muito do valor, né? Seja de multa, seja de PVA, que são impostos muito caros. Mas os despachantes não tem nada a ver com isso. Então, não tem. Ele vira um consumidor como nós também. A gente às vezes vira até psicólogo, porque aí a pessoa, poxa, como é que eu faço agora? Como é que eu resolvo? E a gente vai tentando ali ajudar ela a resolver. Mas hoje a maior reclamação é de valores de PVA, valores de multa, ou então quando a pessoa tem o carro apreendido, poxa, eu estava com o documento em dia, mas eles prenderam meu carro porque eu não estava portando o documento. Aí a gente volta naquela situação, né? Eu não estava portando o meu documento, eu não consegui provar que eu estava com o carro em dia. Então são situações onde o contribuinte, o cidadão, acaba tendo ali uma dificuldade que poderia ter sido evitada, né? E a gente tem alguns projetos que a gente está levando para o governo do estado também, para que esse tipo de situação possa ser resolvida de imediato. A gente também tem um projeto chamado Limpa Pátio, porque tem muito carro no pátio, que a gente também pode fazer com que as pessoas saibam onde está o seu veículo, que ela recupere aquele carro que às vezes ela não está conseguindo pagar, mas a gente consegue ali através de um financiamento, esticar um pouquinho mais que ela tem que pagar, ela paga, resolve. Sim. E para o governo é excelente. Porque ele vai arrecadar muito mais. Mas para o sistema inteiro, ela vai arrecadar a empresa, o carro começa a circular, ele vai ter manutenção, Exato. Vai ter combustível, vai girar a roda da economia, exatamente, né? Assim que funciona. E me fala uma coisa antes da gente entrar relativo ao Maio Amarelo, que é uma das um mês importante claro. Para nós com relação a trânsito, a educação. Quais são os planos da associação daqui para frente? Olha, a UDESP, a gente já vem, desde essa semana, a gente já vem, através da nossa assessoria de imprensa, a gente já vem lançando posts, a gente já vem fazendo postagens, banner no nosso portal, falando sobre toda essa importância do respeito ao trânsito, para que a pessoa tenha conscientização, que é o mais importante, né? Porque a gente vê tantos acidentes que poderiam ter sido evitados, tantas famílias que muitas vezes têm perdas valorosas e isso também poderia ser evitado. Então a gente está fazendo as postagens, tentando colaborar com essa conscientização nos nossos escritórios, a gente também procura divulgar, né? Então é um trabalho assim que todo despachante está participando, é bem legal. Em relativo ao Maio Amarelo, também a associação tem disponibilizado informação. Como que vocês acham que a educação de trânsito, inclusive não só no Maio Amarelo, que é só um ponto de referência, acho que a educação de trânsito tem que ser diária, né?
Como que vocês vão trabalhar com a educação dos novos motoristas, a adequação dos motoristas que saibam que hoje a importância de manutenção de carro, de prevenção de acidente, de controle de velocidade, todas essas situações que todo mundo teria que saber, mas muitas vezes esquece no dia a dia. Tudo isso é muito importante. A gente também já tem um projeto que a gente, para esse ano não deu ainda, mas para o ano que vem a gente quer fazer algumas parcerias, a gente quer fazer a impressão de alguns livros didáticos para a gente poder distribuir nas escolinhas e fazer já com que o nosso jovenzinho ali ele já comece a aprender o que pode trazer, o que acarreta, né, as imprudências do trânsito. Então a gente quer ensinar para ele desde pequeno o que é um carro, uma moto, documentação de como funciona. Então fazer um trabalho didático ali para que isso cause nele uma curiosidade, para que ele chegue em casa e pergunte para os pais, para as mães, para poder envolver todo mundo desde pequeno já nessa conscientização que é muito importante para o trânsito. Vocês têm alguma situação de convênio com uma montadora? Então, sei lá, X montadora também incentiva a educação em trânsito, ajuda a associação, independente, é claro, ele valoriza a marca X, Y. Sim. Vocês têm esse tipo de situação? Para a educação de trânsito, alguma coisa? Não ligada a comércio. Sim, a conscientização mesmo da campanha, que é muito importante. É o que eu estou te falando, a gente vai querer, para o ano que vem, estar pegando parceiros para que a gente possa fazer várias ações, para que a gente possa estar ajudando o governo do estado a conscientizar os pequenos, para que a gente possa, de repente, estar distribuindo em faróis, né? A gente distribuir ali um panfleto, distribuir algum comunicado e a gente fazer trabalho também nas mídias sociais, que hoje reverbera muito, né? Então a gente fazer trabalho nas mídias sociais, mostrando tudo que poderíamos fazer e que podemos fazer para evitar tantos acidentes de trânsito. Perfeito. E no dia a dia de vocês, a plataforma elas têm os associados da Universidade de São Paulo, ao qual você consegue consultar através do seu endereço, que você vai passar para nós, e ela direciona todas essas requisições, esses pontos mais próximos do cidadão, né? Do onde que ele mora. E através disso você tem o feedback das pessoas que utilizam essa plataforma para ser induzido, ser direcionada para um despachante. Vocês têm o feedback de quanto que isso está ajudando? Olha, nós não tivemos retorno, vamos dizer, do cidadão, mas os nossos associados têm dado bastante retorno para nós. Olha, o pessoal está vindo, está procurando, então, que bacana que tem isso daí. A gente tenta deixar a plataforma de uma maneira bem amigável do despachante e com assuntos que interessem para a categoria e para o cidadão também, porque a nossa plataforma, nosso portal, a gente fez um portal através da nossa assessoria de imprensa que abrangesse o maior número de informações possíveis, seja para o profissional da categoria e para o cidadão também, para que ele possa todo dia estar se municiando ali das informações diárias. Então, na verdade, é isso que eu queria saber, porque, na verdade, é claro que todos os despachantes podem se associar. Claro. Né? Depois você vai contar mais ou menos como que faz. Sim. Mas explicar para o despachante para que tenha um retorno, claro, além de ser a função social, também de você se divulgar, você conseguir uma outra plataforma, uma associação forte, junto com outros colegas que tem em outras cidades, para que ela se divulgue para outro. Eu já tive situação que eu precisava de despachante em outro estado, por exemplo, outra cidade, que muitas vezes... Eu falei, o que eu tenho aqui no ABC é diferente do cara que tem em Marília. Claro, né? As situações são diferentes. Então, isso ajuda também até a união de vocês, né? Exatamente. Na categoria. Nós temos nas nossas mídias sociais, principalmente nos grupos de WhatsApp, nós temos muita gente do estado de São Paulo. E a gente está sempre se ajudando. Pô, alguém conhece alguém em Marília? Alguém conhece São José do Rio Preto? É isso aí. Então a gente está sempre divulgando e mostrando o profissional que ele tem ali um escritório bem aparelhado, que ele possa ajudar junto ao Ciretran local ou até outros trabalhos também que envolvem a categoria que possa ser feito. A gente está sempre divulgando
sim, é muito importante. Nós estamos chegando ao final, eu queria saber o que você quer dizer aí para o nosso público, o que você quer deixar de mensagem antes, depois, no final você vai passar como que a gente consegue acessar vocês aí na associação. Legal, Pedro. Mais uma vez eu queria te agradecer muito pela oportunidade. Queria falar ali para o nosso despachante, para o nosso associado, aquele que não é associado também, que ele possa estar entrando na nossa plataforma, no portal da UDESP, que é o udesp.com.br. Lá você tem a ficha de filiação, se associe, vem com a gente fazer esse trabalho bacana que a gente está desenvolvendo, porque é para a nossa categoria e a gente está brigando pelos nossos direitos. Hoje, a gente sabe que a Lei 14.282 ela trouxe um respaldo muito importante para a gente, de que a nossa profissão hoje ela é reconhecida. Então, se nós somos reconhecidos por lei, nós temos que ser reconhecidos pelos organismos também governamentais, seja o governo do estado, seja o DETRAN, autarquias, prefeitura. Nós precisamos muito e só com a nossa representatividade, só com você estando junto com a gente, é que a gente vai fazer com que todo mundo reconheça que o despachante é fundamental, é importante e ele não seria uma profissão de 100 anos à toa se não fosse pela qualidade do trabalho que você, meu amigo associado, presta. Então, gente, obrigado, viu, Maurício, pela participação. Espero que a gente tenha informado aí nosso público a importância do despachante no dia a dia e também da importância de documentação, de segurança em trânsito, né? Queria agradecer a sua participação e que a gente espera vocês no próximo programa, tá? Muito Sempre obrigado. à disposição, viu? Eu que agradeço. Boa noite, gente.